Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon, aqui pela nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição, WhatsApp 974012235 e um telefone também à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon, São Paulo, 3289-3580. Hoje, segunda-feira, convidado secretário de Educação do Estado de São Paulo, Dr. José Renato Nalini. Dr. Nalini, que prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Zancopé. É uma alegria estar aqui e poder falar alguma coisa a respeito desse tema tão relevante que é a educação. O senhor está, neste ano de 2016, à frente da secretaria. É isso? O senhor foi empossado em janeiro? Finalzinho de janeiro. Então eu tenho 7 meses, de fevereiro até setembro. O senhor foi presidente do Tribunal de Justiça, tem um currículo extremamente intenso, não é? No judiciário, na justiça, e aí vem para a educação. Não é um desafio muito grande? É um desafio enorme, exatamente para quem permaneceu 43 anos na justiça paulista, não é? Foi uma decisão, não digo que tenha sido fácil, porque eu poderia permanecer mais 5 anos no meu querido Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas eu acreditei que poderia trazer modestamente uma contribuição para essa causa que é responsabilidade de todos. Se nós prestarmos atenção à educação, Zancopé, a Constituição da República, ela diz, artigo 205, educação, direito de todos, mas dever do Estado, da família e da sociedade. Então, na parcela cidadã, eu, depois de fazer aquilo que eu pude fazer para o judiciário, eu me senti compelido a aceitar esse compromisso de trazer alguma coisa para um olhar da justiça sobre a educação paulista. Seria conflitante a justiça, porque é um lado político, né? Mas a educação, ela não é um tema de governo, ela não é nem um tema de Estado, Zancopé. A educação é um tema nacional. E é por isso que eu tenho insistido muito na imprescindibilidade de a família e a sociedade assumirem um protagonismo, o dever constitucional de se aproximar da rede pública. Porque se nós não tratarmos a educação pública com muito carinho, nós estaremos aprofundando aquele fosso que existe entre diversos estamentos numa sociedade tão complexa como a brasileira. Nós avançamos na economia, nós avançamos em muitos setores, mas a nossa educação ainda precisa de um olhar carinhoso, não só por parte do Estado, não só por parte do governo. O governo, ele está fazendo aquilo que é possível. Ou seja, São Paulo destina 31% do seu orçamento para a educação. A Constituição fala em 25%. O Estado de São Paulo coloca 6% a mais. Agora, num período de crise política que foi desaguar numa trágica crise econômico-financeira, esses 31% ainda são insuficientes. Mas nós precisamos tratar a educação com toda a cautela, com todo o zelo, e eu digo que nós precisamos de uma adoção afetiva das escolas públicas. São 5.300 escolas estaduais no estado de São Paulo, ou seja, 4 milhões de crianças dependem do empenho que a sociedade toda, não só o governo, deve ter em relação ao tema educação. O
Deixa eu complementar a pergunta sobre conflitante. O senhor assumiu a secretaria num momento assim de muita ebulição na educação em São Paulo, escolas invadidas. E aí dizia-se que trouxeram um desembargador para colocar ordem na casa. Algum momento o senhor se viu nessa situação? Essa situação de invasões que o pessoal responsável por elas chama de ocupação, eu tenho uma visão de que é uma concepção muito equivocada de como fazer reivindicações, porque essas invasões ou ocupações, Zancopé, elas acontecem apenas com as escolas públicas, escolas que são destinadas a atender a população mais vulnerável, a população hipossuficiente. Porque nós estamos numa equação muito cruel. Quem pode, quem tem condições econômicas, coloca os filhos nas escolas particulares, que são aparentemente nichos de excelência. Ninguém invade um colégio pago, um colégio particular. As aulas continuam normalmente, as crianças aprendendo, os professores ensinando. Quando se faz uma ocupação de uma escola pública, o que acontece? Em regra, e esse testemunho nós podemos dar e até comprovar, quando nós conseguimos retomar a escola está totalmente depredada. Há câmeras quebradas, computadores quebrados ou furtados, desaparece. A merenda, quando ela não é consumida pelo pessoal que ocupou, ela é totalmente estragada, desperdiçada, não é? E é muito triste verificar que dentre as recomendações das lideranças que ocupam, a segunda recomendação, e isso nós temos fotos por escrito, é: destruam as camisinhas usadas. Então a ocupação Como é? Destruam. Eles tinham nós fotografamos o roteiro da ocupação. A ocupação segue um roteiro. Segue um roteiro para mostrar que é uma coisa glamourizada, uma coisa organizada. A segunda recomendação é: destruam as camisinhas usadas. Ou seja, não sou contra a liberdade sexual, mas não dentro da escola, não com menores, não é? E não a pretexto de se estar fazendo uma reivindicação democrática. Então, quando nós retomamos uma escola dessas e somos obrigados a reformar, a restaurar, a repor equipamento que foi quebrado, desperdiçado, o alunado continua a ficar sem aula durante o período além da ocupação. Sim. Então vejam que nós estamos com essas ocupações, nós estamos aprofundando a exclusão, porque esses alunos que mais precisam de aula ficaram sem aula durante o período da invasão e continuam sem as aulas enquanto o Estado é obrigado a repor. Secretário Nalini, o que foi feito? Houve responsabilização? Eu estou agora municiando a polícia, Ministério Público e magistratura dessas comunicações, desses dossiês mostrando o prejuízo, não é? Como aquela fase de invasões ela foi de certa forma legitimada, mesmo o judiciário não concedeu, não deferiu as reintegrações, não é? Não se cuidou de identificação, porque não são alunos em tese, são alunos de outras escolas, são elementos adultos manipulados que não são estudantes, não é? Sem identificação. Com a educação. Agora nós conseguimos, depois de rever a estratégia de desocupação, porque até então o governo pedia uma reintegração, e não me parece adequado isso, porque se alguém entra na sua casa, você não vai procurar a justiça para que o invasor seja obrigado a deixar sua casa. A Constituição não quer ninguém covarde, não é? O cidadão pode reagir com a própria força se ele tiver. Agora, um bem público, na verdade,
era equivocada essa política da reintegração, porque quem ocupa um bem público que é de uso específico, não é uma praça, é uma escola. A escola existe para quê? Para ensinar, para propiciar a educação. Então esse bem público, patrimônio do povo, que tem uma destinação específica, ele não é objeto de posse de um grupo que elimina a possibilidade dos outros frequentarem a escola. Não. Então o Estado hoje, adequadamente, corretamente, faz uma autotutela e retira aqueles que ocuparam as escolas. Eu falo, ocupação de escola é ótima, mas a ocupação normal, regular. A ocupação com aluno assistindo aula, professor ensinando, diretora dirigindo, supervisora supervisionando. Sim, da escola. Claro. Não é? Então não faz sentido esse fenômeno que foi, de certa forma, glamourizado, mas nós conseguimos mostrar, principalmente aos destinatários. O alunado não queria ocupação, Zancopé. Sim. Nós tivemos um episódio, logo que eu assumi a secretaria, numa escola emblemática, Fernão Dias, e ali os alunos foram consultados. Foi isso? Foi uma dessas escolas mais dinâmicas, com um alunado muito antenado, muito politizado. Então isso é até muito bom, mas os alunos não quiseram ocupação. Quando aqueles que estavam promovendo outra vez esse movimento, os alunos foram consultados, e nós temos até o filme mostrando que 90% do alunado preferiu ter aulas, porque é com aula que se aprende, é com aula que nós conseguimos resgatar os nossos valores e assegurar bom emprego, uma vida melhor para essas novas gerações. Não é quebrando aquilo que é do povo e que o povo vai ter de refazer com dinheiro desperdiçado numa época em que o dinheiro está tão minguado, né? Secretário Nalini, no seu discurso de posse há 7 meses, o senhor disse que fazer um lugar atraente. O senhor, de novo, não conflita o discurso do senhor com o que o senhor encontrou? Sim, mas nós estamos caminhando nessa direção. Há muitas experiências exitosas, bem-sucedidas, e eu gosto muito do projeto Escola da Família, que completou 13 anos, e nós estamos revitalizando, nós estamos vitaminando e fazendo com que a escola, nos finais de semana, seja o espaço em que os pais, os vizinhos, os avós, a comunidade entra dentro da escola, faz atividades, faz oficinas, pratica esportes e apresenta shows, apresenta tudo aquilo que em certos espaços é o único ambiente que a comunidade tem para conviver, não é? Eu não gosto de citar exemplos alienígenas, estrangeiros, mas países riquíssimos. Eu tenho uma experiência na adolescência nos Estados Unidos. A escola é realmente o centro de convergência da comunidade. Então, é um país riquíssimo, né? Mas a escola tem um salão, que é o auditório, que é teatro, é lugar onde se apresentam conjuntos musicais, onde se faz reunião política, onde se faz reunião ecumênica, onde se faz casamento, onde se faz até velório das pessoas que a comunidade aprecia. Então, mas nós não temos essa cultura. Não temos, mas é só criar. Isso. Não é difícil. Eu acho que essas novas gerações, quando se propõem a entrar na escola, permanecer na escola, podem estar dando esse recado: eu quero usar melhor a minha escola. Então nós temos de abrir a escola e propiciar a quem queira a oportunidade de ficar mais dentro da escola. Eu acredito que a mãe que frequenta a escola, ela vai olhar com outros olhos a relação entre aluno e professor. Ela vai ser uma zeladora muito fidedigna da qualidade da refeição escolar.
a rede pública de São Paulo propicia 2 milhões de almoços diariamente. Sabe o que é isso? Não há rede comercial que tenha condições de fornecer 2 milhões de almoços, não é? Então, nós temos uma dimensão que é realmente estratosférica. Não há empresa que tenha 4 milhões de alunos, 5.300 escolas, 400 mil pessoas na folha de pagamento da secretaria. Agora, nós temos exemplos que eu dizia muito bons de diretores que são apaixonados, e quem trabalha com educação tem que ter paixão. Sim. É amor, não é? E você dizia de conflito. Eu, desde 69, eu leciono. Então, nunca me afastei da sala de aula. Eu comecei a lecionar na minha cidade, no Instituto de Educação Experimental Jundiaí. Hoje já não existe essa escola, ela foi substituída, chama-se Escola Estadual Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, primeiro bispo de Jundiaí. Mas comecei a dar aula para professores no curso normal, o antigo curso normal, que não está extinto, mas infelizmente Nós somos da época que a escola era risonha e franca. Sim, era uma escola maravilhosa. Os alunos e os professores eram amigos, e todos nós aprendíamos uns com os outros. Não havia já essa mentalidade de eu digo, eu sou professor, eu mando, eu ensino, eu sei, vocês não sabem nada. Não. Então essa paixão pela educação faz com que haja escolas que funcionam perfeitamente numa qualidade muito melhor do que a escola privada, né? Que tem condições de oferecer um ambiente mais condigno, tanto para o seu corpo docente, como para o alunado, tem instalações presumivelmente melhores do que as nossas, mas há diretores que fazem milagre. Agora mesmo que nós temos o resultado do IDEB, não é? Que é o Índice de Desenvolvimento Escolar, a cada 2 anos o Ministério da Educação faz essa análise, essa avaliação, e foi divulgada agora, esta semana. Nós verificamos que há escolas estaduais do estado de São Paulo que bateram todos os recordes e estão na primeira linha daquilo que deva ser uma educação de qualidade. No ensino fundamental, no primeiro nível, aquelas crianças mais novas, nós já ultrapassamos a meta que seria de 2019. Então veja que nem tudo é desgraça, nem tudo é calamidade na rede pública de São Paulo. Isso graças ao esforço de pessoas assim. O senhor é do interior, então entende bem o que eu coloco agora. Não são mundos distintos na educação? A educação quando a gente se refere à cidade de São Paulo e a educação quando a gente se refere ao interior do estado? Sim, nós notamos essa diferença porque se nós pensarmos na dimensão que o Brasil tem, uma dimensão continental, e a concentração de 20 milhões de pessoas no mesmo espaço, se acotovelando, né? Todos morando um em cima dos outros, ou através dos edifícios, dos prédios, ou das lajes na periferia, né? São Paulo é racionalmente alguma coisa inexplicável, é alguma coisa que prova a insensatez do ser humano. Nós não somos um Japão, que é uma ilhazinha vulcânica, sem terra, e mesmo assim uma civilização adiantadíssima. Por que nós nos concentramos aqui em São Paulo? Por que nós esvaziamos o interior, acabamos com aquela vocação que era tão bonita dos minifúndios? As pessoas tinham um sítio e a família vivia numa verdadeira autarquia, explorava a terra e não precisava de quase nada, né? Ela possuía quase tudo para sobreviver com dignidade, numa vida saudável. O que nós fizemos? Nós desvalorizamos o campo, nós desvalorizamos a zona rural, a lavoura, e fizemos com que hoje, assim, a minha percepção, que pode ser exagerada, mas São Paulo virou um imenso canavial, não é?
cada canavial separado por um presídio. Eu escrevi um artigo, cana vegetal e cana prisão, né? Cana e cana. Sim. Nós fizemos isso de São Paulo. E aí nós fizemos com que a cidade de São Paulo se tornasse um lugar em que as condições de vida são muito diferentes. Às vezes no mesmo espaço físico, é só olhar Morumbi, né? Com Sim. aquelas propriedades de primeiro mundo, e ao lado uma favela onde as pessoas não vivem com a dignidade desejável. É lógico que a criança que vive numa zona vulnerável, ela tem uma outra concepção de vida. Outra coisa que nós percebemos, e isso não é difícil de constatar, é que eu falo muito de família, e há zonas em São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, em que esse conceito de família é um conceito que está cada vez mais ambíguo, né? Então é muito difícil você falar para a criança, tratar a escola como se fosse extensão da sua casa, se ela não tem uma casa decente, uma casa digna. Se você fala que ela tem que tratar a professora como alguém da família, e se o conceito dela de família na vida prática é bem diferente do nosso, né? Mas isso tudo mostra a urgência que nós temos de fazer com que as pessoas lúcidas, as pessoas que têm discernimento, as pessoas que têm bom senso, se interessem pela educação, cumprindo o dever constitucional, porque, repito, direito de todos, mas dever do Estado, da família e da sociedade. Nós temos de construir. Agora é muito mais fácil, evidentemente, numa cidade do interior, em que as pessoas todas se conhecem, né? As diretoras estão muito felizes com aquilo que o Estado pode propiciar, né? E todos têm uma vida ainda mais estável, mas isso fica cada vez mais raro, porque as grandes cidades também têm os mesmos problemas da capital, né? E como há uma grande concentração de pessoas vivendo na cidade, o esvaziamento do campo, que é uma política pública que todos também deveriam pensar, fazer as pessoas voltarem para o campo, propiciar vida digna, que hoje com a informática, com as redes, você pode estar ligado ao mundo todo e morando numa cidade com aparentemente com menores recursos, mas você não está desvinculado da realidade, tem uma qualidade de vida muito melhor. Secretário Nalini, quando o senhor diz aqui 5.300 escolas, 4 mil alunos, 4 milhões de alunos. 4 milhões de alunos, 2 milhões de refeições. Um dos programas do governo do estado para atrair nessa integração era fornecer a merenda também para os irmãos dos alunos, né, no período de férias. Ainda existe esse programa? Nós esbarramos sempre com uma leitura muito estrita daquilo que é permitido, não é? Sim. Hoje nós temos muitos fiscais, não é? Nós temos Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura, Tribunal de Contas. Então, as medidas que aparentemente poderiam fazer com que a escola fosse realmente esse espaço de convívio, esbarram na proibição do formalismo legal, né? Até a alimentação para professores, porque é um projeto interessante fazer com que o professor, no momento da refeição, se sente com o aluno, coma a mesma comida, partilhe ali um convívio que fica mais coloquial, né? Sem o distanciamento que hoje já foi muito reduzido entre professor e aluno. Mas tudo isso esbarra em proibição, em vedação, em ações que proíbem. Não é politicamente correto. Não é jurídico, é lamentável. No caso do senhor, não é juridicamente correto. É uma questão, é lamentável. Uma questão cultural. Nós temos que reconstruir aquilo que nós achamos interessante. O viés, Zancopé, é você dizer que isso interessa para o projeto pedagógico. Então, se nós conseguirmos justificar
que medidas como essa atendem à finalidade de um melhor aprendizado, elas podem ser toleradas. Senão, raciocina-se com uma lupa muito estrita, muito mesquinha daquilo que seria um desvio de finalidade. O senhor, dentro da secretaria, está proporcionando cursos às merendeiras? Esse é um projeto muito interessante. Eu acho que é um caso de sucesso. Sim. Que nós conseguimos com que a Janaína Rueda, a Dona Onça, né, uma das 10 chefes mais respeitadas, mais premiadas do Brasil, ainda essa semana ela ganhou o melhor picadinho do Brasil, é o da Dona Onça. Ela estudou em escola pública e ela se comoveu com o pedido da secretaria de trabalhar com aqueles suprimentos que nós já temos e que são comprados por orientação do Fundo Nacional de Alimentação Escolar, né? Que hoje a nossa refeição tem que ser balanceada com os índices nutricionais adequados, diversos para cada faixa etária, numa variação que tem que ser a cada dia, não há possibilidade de repetir o cardápio, né? E esses cardápios são divulgados. Nós solicitamos à Janaína que ela devolvesse à rede pública aquilo que ela extraiu da rede pública, que foi uma formação adequada. Até porque a escola era até mais tranquila, o relacionamento entre professor e aluno era outro. Ela aceitou e ela está sendo fantástica na elaboração de pratos que são com os mesmos produtos, são mais saborosos, são mais bonitos, e isso está fazendo com que o alunado esvazie as cantinas, onde de certa forma eles consumiam aqueles salgadinhos, refrigerante, né, tudo aquilo que tem uma dose de sódio incompatível com as necessidades das crianças, e tem até repetido a alimentação. Esse é um projeto que vai perdurar durante o ano todo, mas eu estive outro dia numa das oficinas em que ela estava treinando 50 merendeiras, e vi a satisfação com que a merendeira, porque essa cozinheira da educação, ela é também uma pessoa que foi contaminada pela paixão. Ela, quando vê que a criança está comendo com vontade e está contente e vem repetir a comida, não é? A cozinheira fica feliz. Eu sempre, quando eu vou visitar as escolas, eu falo para as cozinheiras: o seu ingrediente é o amor, né? E é mesmo, porque quando elas fazem assim com carinho, é aquela mãezona, né, que faz aquela quantidade imensa e fica feliz de ver a criança consumir. Então esse é um projeto que eu acredito que resgata o valor não só da alimentação, da refeição escolar, mas se insere no projeto pedagógico, porque você vai dando uma educação alimentar diferente, você ensina o fortalecimento do respeito, do carinho em relação a quem prepara a comida e vice-versa, não é? Então há toda uma estratégia de mostrar que cada um tem o seu papel dentro dessa rede pública e todos são importantes para quê? O que é que nós queremos? Fazer com que a criança paulista tenha a melhor educação possível, para que ela se coloque sobre os nossos ombros e, portanto, vislumbre um horizonte muito mais amplo do que o nosso, né? Perfeito. Nós vamos ao intervalo, estamos conversando com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Dr. José Renato Nalini. Retornaremos em instantes. Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, direto pela nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também AltV, www.altv.com.br, e TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos.
Secretário Nalini, José Renato Nalini, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Antes que eu pergunte para o senhor sobre celular, nós temos, essa é um assunto de momento aqui, né? Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta ao senhor quanto é o salário inicial de um professor da rede estadual paulista. Tenho... cerca de R$ 2.500. Sim, é isso, R$ 2.500. Ok, Jaime? Daniela da Bela Vista, em um estado tão plural como São Paulo, como fazer alunos de cada região conhecer e preservar a própria cultura e raízes? Esse é um projeto que vai dar certo, porque nós estamos revendo a Base Nacional Comum Curricular e ela vai flexibilizar bastante o currículo. Nós, em São Paulo, temos um currículo que está sendo observado desde 2008 e tanto que ele serve até de modelo para essa rediscussão nacional, mas vai haver uma margem bem razoável para que nós possamos desenvolver a cultura regional e até a cultura local. Nessa linha, Zancopé, eu tenho incentivado também as escolas a observarem a lei que determina a celebração do Dia do Patrono. Em regra, as escolas têm como patrono alguém da cidade, alguém daquela região, e é muito importante que o alunado da rede pública tenha orgulho de participar, de ter saído, de estar cursando uma escola que tem um nome que deva ser lembrado. Isso tudo fortalece o sentido de pertencimento, de integração a uma comunidade, mas o currículo que está sendo rediscutido nacionalmente, ele vai permitir que até a história local seja contemplada dentro do horário normal das aulas, como alguma coisa que faz parte do projeto pedagógico. Luiz Carlos de Diadema pergunta ao senhor, secretário Nalini, apesar de funcionar como estímulo para repetentes, progressão continuada não desestimula os bons alunos? Essa é uma discussão recorrente, há linhas e há posições de vários Ainda pedagogos. Existe a progressão continuada? Existe ainda, mas está sendo muito pouco usada, não é? Porque quando nós... Está sendo desativada, não é isso? Aos poucos? Sabe o que acontece? Quando nós estimulamos o aluno a participar das avaliações e a mostrar que ele aprendeu, naturalmente ele vai procurando acompanhar o restante da classe, não é? E o que nos preocupa hoje, um outro desafio, é a questão da evasão, sabe, Zancopé? É o aluno, principalmente do ensino médio, que é a principal, a prioritária preocupação do Estado membro. Ele começa a abandonar as aulas porque nós precisamos também, você dizia, de uma aula agradável, um ambiente agradável, sedutor. Nós precisamos oferecer à juventude material de discussão e oportunidades de fazer com que a escola mude a vida dele, não é? Então, quando você tem aula prelecional, aquela distribuição física das carteiras enfileiradas, né? E aulas teóricas, com muita teoria, sem uma vinculação com a vida prática, o alunado que já vai atingindo uma idade de adolescência, se ele fica desestimulado. Então, não temos tido problema com a progressão continuada, senão com o abandono. Tanto que nós temos um programa que precisa ser também revitaminado, que é o quem falta faz falta. Ou seja, sim, os próprios alunos vão procurar o coleguinha que está faltando, fazendo com que ele volte, né? Nós já temos protagonismo de professores que vão à casa do aluno verificar o que acontece, porque às vezes os pais não sabem, às vezes a família é uma família que tem uma estrutura diversa e não se preocupa com isso. Esse é o nosso maior desafio hoje, acabar com a evasão ou reduzir drasticamente, porque há um grande abandono das aulas por parte do aluno do ensino médio. É um problema grande.
Secretário, recentemente o senhor fez referência a liberar celular em salas de aula. Foi uma polêmica danada. Está aberta a polêmica, mas eu continuo a acreditar que seja uma alternativa, porque eu integrei o Instituto de Estudos Avançados da USP como representante da sociedade civil, e ali convivi com luminares da ciência durante 4 anos, e aprendi que a circuitaria neuronal das novas gerações é uma circuitaria completamente digital, enquanto que a nossa é uma circuitaria analógica. Então, pretender que a geração digital, que já se chama até de geração alfa, os mais novos, que eles sejam proibidos de manejar aquilo que faz parte, é uma extensão deles, durante o período 4 ou 5 horas, ou no ensino integral 9 horas de aula, é demais, eles não aguentam. Então nós precisamos... Nós somos migrantes, eles são nativos. Sim, eles são nativos. É difícil entender esse aspecto. Então eu não quis revogar a lei. Existe uma lei, é proibido o uso de celular na sala de aula durante o período das aulas. É que esse uso de celular que existe na lei é para acessar o WhatsApp, para mandar mensagem. Sim. O que o senhor propõe... O que eu proponho é uma vírgula ali, dizendo, exceto para finalidades pedagógicas. Então, não se está suprimindo a autoridade do professor para acreditar que naquela aula ele não vai usar, ou na aula dele não vai usar. Mas eu vejo... até como professor, num momento em que a aula esteja desinteressante, ou que os alunos começam a viajar, não é? E já não estão vinculados ali, ou então algum problema de indisciplina, seria muito saudável que o professor pudesse falar: gente, pegue seus celulares, estou mandando aí uma questão, quem responder em dupla primeiro já vai ter uma avaliação, já vai, ou vamos fazer um debate, qualquer coisa. Eu acho que vai ajudar muito, porque eu sinto a experiência, isso em sala de aula de aluno universitário, que você fala alguma coisa e o aluno já está conferindo e fala: professor, já existe uma modificação, não é assim, já mudou. Aí é o sentido pedagógico. Então eu acho que se nós mergulhamos na realidade virtual, digital, eletrônica, informática, cibernética, cada um chame como quiser, se isso é irreversível, quem é que fica hoje sem a consulta às redes sociais, não é? Quem é que vive sem WhatsApp, quem é que vive sem Instagram e Facebook e tudo isso? Você começou o programa falando que estamos aí, né? Então, estamos na nossa fanpage. Se nós já estamos mergulhados nisso, por que privar a educação, que é um assunto de tamanha relevância, do uso saudável das tecnologias de comunicação e informação, todas disponíveis? Eu estou defendendo isso. Agora, também não tenho monopólio da verdade. Eu me curvarei à decisão dos mais doutos. Secretário Naline, Marcelo do Jardim Ângela, que a Secretaria de Educação está fazendo para melhorar a segurança pública no entorno das escolas públicas? Nós temos essa preocupação. Eu até acho estranho a pergunta, porque segurança pública, nós estamos falando de educação, aí perguntam sobre segurança pública. Parece que é obrigação. Como é que chama? A Marcelo do Jardim Ângela. Marcelo, a experiência que nós temos é que a escola na qual o projeto Escola da Família funciona, essas escolas são preservadas pela própria comunidade. O que nós precisamos é fazer com que o entorno, a comunidade, aquela que recebeu esse equipamento, que foi construído com dinheiro do povo, só funciona com dinheiro do povo, e que se vier a ser depredado é mais dinheiro do povo que é canalizado para alguma coisa que não precisaria e portanto vai fazer falta em outro setor. Se nós conscientizarmos essa comunidade de que a escola é dela, não é do governo, o governo é transitório, né? Aí ela mesma será uma cuidadora. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos
incentivando o PROERD, que já é um projeto que funciona com a Polícia Militar. Acabei de conversar com o ministro da Justiça, pedindo a ele que nos auxilie para ampliar a DGEM, que é a utilização do policial militar nas horas de descanso que ele teria para fazer uma aproximação com a escola. Nós tínhamos até um velho projeto de fazer com que cada escola tivesse uma residência para a polícia militar, e o que foi vedado porque hoje os policiais têm receio de morar ali, não há nem muita aceitabilidade por parte deles. Nós temos as rondas escolares, e tem uma coisa muito valiosa que chama 190. Se alguém vê a escola sendo depredada ou sendo alvo de furto, precisa ligar para 190 para que a Polícia Militar atenda essa ocorrência. Só que eu acho que, mais uma vez, é a comunidade toda que tem que zelar pelo aquilo que é dela. O dinheiro é do povo, e ele tem de ser responsável também, ajudando a preservação. Repito, a escola não é do governo, a escola é dos alunos. Os alunos são parte da população. Secretário Nalini, por que a sociedade órfã, a carta aberta que o senhor mandou para o Ministério da Educação? Isso aí foi um artigo, Zancopé, escrito antes de eu assumir a educação. O senhor mandou quando estava já no exercício do cargo? Não mandei nada. Isso aí descobriram o artigo. Que começa, sabe, hoje, como você não tem controle, depois que você escreve alguma coisa, começa, e mesmo uma gravação, às vezes você fala alguma coisa inadequada, eu falo muito, então é fácil pensar um trechinho de alguma entrevista, de alguma participação em programa, e veicular aquilo descontextualizado. Só, a informação que foi divulgado quando o senhor já estava no exercício como secretário. Isso foi artigo. Eu escrevo muito para mim mesmo, na verdade, né? E quando publico eu fico contente. Então esse artigo... O senhor é da Academia Paulista de Letras. Sim, então... O senhor presidiu a academia. Mas escreve para mim, escreve para mim mesmo. Expressão tanto que é uma coisa engraçada, Zancopé, eu sempre gostei de frequentar a página 2 do Estadão, aquele espaço aberto. Sim. E desde 1980, quando ali trabalhava o meu querido amigo Milton Rondas, eu tinha um espaço ali garantido, né? Com o passar dos tempos, eu não sei quais os critérios, eles começaram não sei se eu comecei a escrever mal, né? E começaram a ser mais módicos na publicação dos meus artigos. Tanto que eu brinco que eu vou publicar um livro, Os Recusados do Estadão, porque eu continuo a escrever, né? O senhor mantém o blog ativo? Mantém, porque na minha cidade, que é Jundiaí, eu sou jornalista profissional, tenho naquela carteira de trabalho anotação, lembra disso? Sim. Quando houve aquela exigência anteriores eu tenho ali jornalista profissional, eu sou jornalista profissional. Se ficar desempregado, eu vou lá bater as portas da mídia. Mas eu escrevo no jornal da minha cidade, no jornal de Jundiaí, desde 1963, né? E 2 vezes por semana saem meus artigos ali, quinta e domingo. Então eu tenho necessidade de escrever, né? E esse artigo ele foi escrito ainda na condição de presidente do Tribunal de Justiça. Eu comecei a repensar a necessidade ou o equívoco do crescimento desmesurado do Estado, né? A partir de constatações dos economistas, que depois alguns juristas começaram a seguir, como o meu amigo Ives Gander da Silva Martins. O Estado brasileiro não cabe no PIB. Sim. Nós temos gastos superiores àquilo que nós
produzimos. Então, nós temos falibilidade ou carência, deficiência em todos os serviços públicos, por causa desse crescimento. Então, com esse artigo, o que eu quis dizer? Que quando nós temos uma promessa de democracia participativa, ou seja, a população precisa participar, precisa assumir responsabilidades, porque nós temos uma Constituição que fala 76 vezes em direitos, só 4 vezes em deveres, 2 vezes em produtividade, 1 só vez em eficiência, 1 só vez em moralidade, nenhuma vez em ética. Essa é a Constituição que nós temos. Nós despertamos na população uma onda indômita e insaciável de reivindicações. Todo mundo só tem direito. Então eu falo, olha, né, a educação, ela tem, o Estado tem o seu papel, mas ele está fazendo no limite das forças dele. Quando cai a arrecadação, 31% do orçamento é insuficiente para manter essa máquina, e as demandas, inclusive judiciais. A judicialização da educação está sendo alvo dessa demanda paralela à judicialização da saúde, que é um grande problema hoje. Você viu essa semana, conseguiu-se um tratamento de saúde para uma cadelinha. Não, ela merece sim, mas será que com o dinheiro do povo não existe ninguém mais precisando de atendimento, né? Então nós estamos num paroxismo. O que eu quis dizer é que a sociedade, ela está muito tutelada, ela acha que o governo pode tudo. E em educação, nós precisamos fazer com que família e sociedade também participem. Até porque é uma coisa muito séria para deixar só o governo cuidando da educação. Secretário Nalini, como secretário de Educação, eu gostaria de saber o que é mais fácil, é ser presidente do Tribunal de Justiça, onde a visibilidade é limitada, ou secretário da Educação, onde há uma exposição muito grande? Infinitamente mais fácil e mais prazeroso ser presidente do Tribunal de Justiça. Porque no Tribunal de Justiça, Zancopé, o que eu percebi só agora, depois de 43 anos, você tem um ambiente... fazer um parâmetro. É um ambiente de muita polidez, de muito ritualismo. Por quê? Não que nós sejamos um universo de santos, né? Mas até aqueles que nós temos assim alguma dúvida sobre a franqueza, sobre a sinceridade, tudo, eles conversam conosco de uma forma muito polida, por causa do ritual, né? O juiz não conversa com as partes, então ele só conversa com o advogado, que é esse decodificador, né? E o advogado trata o juiz de excelência, as petições são redigidas tecnicamente. O terreno da educação é um terreno onde eu esperava que houvesse um clima de maior harmonia, até porque a educação é uma coisa tão importante que ela deveria fazer com que as nossas pretensões pessoais fossem amortecidas com o pensamento voltado para a criança. A criança não tem culpa de problemas políticos, de divisões, de antagonismos, né? Mas nós estamos numa fase no Brasil em que o interlocutor ou é cúmplice ou é inimigo mortal. Então esse clima não ajuda a educação, é um clima que me assustou, e é por isso que eu tenho chamado a atenção da família e da sociedade, porque esse problema é um problema muito sério. Ou a educação será a preocupação de todos, ou nós vamos caminhar para uma fase não muito interessante da sociedade, que já foi muito mais civilizada, mais polida, mais cordial, tinha bons modos. Hoje não se encontra tanto isso, pelo menos em alguns setores. O secretário Nalini, José Renato Nalini, secretário da Educação, estamos chegando aqui ao final do nosso Gente que Fala. Ainda ficaram as perguntas do Marcos de Pinheiros, da Mariana do Tatuapé, Daniel da Vila Andrade, mas foi extremamente gratificante tê-lo hoje aqui. O senhor ainda encontra tempo para... O senhor disse que escreve, continua escrevendo, tem um blog ativo,
fatalmente a leitura, que é um grande prazer do senhor, continua em Sim, pauta. isso não pode, porque é o meu oxigênio, né? Sim. Se eu não ler, não escrever, aí cuidar apenas de Porque problemas. parece despropósito, ler e escrever são bem distintos. Sim, né? mas eu acho que eu leio uma coisa e já me surge uma inspiração para traduzir aquilo para uma outra, para fazer uma vinculação. Então agora com a educação, que sempre foi minha preocupação, mas não era a minha preocupação primeira, era decidir os processos, era julgar. E agora eu descobri que educação é uma questão de justiça. Aliás, é o próximo livro, Educação, uma questão de justiça, já está sendo redigido. Que bom. Agradeço a tua gentileza Eu que ter agradeço. vindo ao nosso Gente que Fala. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Zancopé. Foi um prazer. E aqueles que nos ouvem, por favor, visite a escola do seu filho. Mesmo que você não tenha filho na escola, visite a escola próxima, aquela que você passa todos os dias e que está precisando de um abraço carinhoso. É assim que nós vamos melhorar a educação pública no Brasil. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.